Bom, eu vou passar aqui a palavra para o Mauro César Pereira, tá? Porque saiu a notícia hoje que o Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu na noite dessa quarta-feira, ou seja, ontem, para receber mais detalhes sobre a construção do novo estádio no terreno do gasômetro no Rio de Janeiro. De acordo com a apresentação feita pelo presidente BAP, a entrega e conclusão das obras será a partir de 2034. Dependendo de fatores externos, esse prazo ficará até 2036. Ou seja, Mauro, teria aí cerca de 9 anos para o estádio ser entregue, né, para o Flamengo. A diretoria alega que os custos foram subestimados no projeto apresentado pela gestão anterior e a Fundação Getúlio Vargas calculou o custo final atualizando a inflação, contingências e insumos em 2 bilhões, em 2,66 bilhões de reais. Ou seja, mais de 2 bilhões e meio de reais. Com a inclusão do custo de capital, o valor total do estádio é de 3,1 bilhões de reais. Ou seja, 3 bilhões e 100 milhões de reais. O valor apresentado, Mauro, era de 1 bilhão e 900. Ou seja, vai quase que dobrar. Não tanto, mas vai aí aumentar mais de 1 bilhão. Vai aumentar em 1 bilhão e 200 milhões de reais o valor falado pela diretoria anterior, Mauro César Pereira. Sempre é bom lembrar que todos esses valores falados no passado foram no período eleitoral, né? Então, no período de eleições, tudo, né, tem uma outra cor, tem um outro enfoque. Me parece agora um estudo feito de forma mais cautelosa, com tempo, sem contaminação por eleição, porque não tem eleição tão cedo, né? É o primeiro ano de 3 do mandato do atual presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e me parece que números bem mais realistas, né? Porque é uma obra muito cara, que envolve uma série de questões, envolve preparação de terreno, o entorno, tudo que o Flamengo está assumindo em termos de compromisso. E o Flamengo, você vê, a previsão inicial agora passa de 2029 para 2034. O Flamengo tem uma concessão do Maracanã até 2044. O Flamengo não tem pressa, gente. O Maracanã é gerido pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo menos até 2044. E o Flamengo tem 65% da sociedade de propósito específico que administra o estádio. Ou seja, o Flamengo tem um estádio hoje. O Maracanã é do Flamengo. Como o Engenhão do Botafogo, na concessão. O Flamengo hoje é o gestor do Maracanã. O Flamengo não tem estádio? Tem o Maracanã na gestão dele e do Fluminense. Então ele não precisa correr com isso. Pelo que entendi, o Flamengo vai tentar se capitalizar, a grosso modo, fazer uma poupança para começar posteriormente essa obra. E aí, claro, pode trazer dinheiro novo, buscar parcerias com calma, negociar um name right, como é que esse dinheiro vai entrar, se esse dinheiro começar a entrar antes, durante a obra, quanto vai ser, de que maneira vai impactar também na construção do estádio. Me parece muito mais razoável fazer as coisas dessa maneira do que da forma como vinha sendo falado antes. Já tem um terreno, já foi um investimento importante. O Flamengo tem o terreno. Tem a Naturgy, que é a empresa que ocupa ali o pedaço do terreno, ela tem que desocupar, vai levar algum tempo, alguns anos. Então, ganha tempo também para que ela possa fazer a remoção de tudo que lá está. Eu acho que o Flamengo toma uma decisão correta, equilibrada, e evita também que entrar numa aventura de um estádio nesse momento impacte pesadamente nas finanças do clube, o que geraria, evidentemente, incapacidade de investimento no futebol. E o torcedor quer manter times fortes, evidentemente. Dá para fazer tudo? Com calma, paciência, com ousadia e muita capacidade, é possível. É possível. É o caso. Você imagina se o Corinthians, ao invés de entrar na aventura de um estádio de Copa do Mundo, que custou uma fortuna, ele tivesse, por exemplo, lutado para arrendar o Pacaembu, que foi privatizado. Se o Pacaembu está nas mãos das pessoas que hoje o administram, por que não poderia estar com o Corinthians? Era um estádio para 40 mil pessoas, com o tobogã, que foi demolido. O Corinthians poderia ter um estádio com a capacidade um pouco menor do que a capacidade do seu atual estádio, né? 5, 6 mil pessoas a menos. Talvez até em alguma reforma, alguma hora pudesse ampliar, né? E não teria feito o que fez. Não teria aquele estádio, mas poderia ter planejado seu estádio de uma outra forma, assim, se envolver com o estádio de Copa do Mundo, de abertura de Mundial, Palácio de Mármore, muito mais caro do que poderia ser.
Enfim, e a partir daí o Corinthians começa a entrar numa espiral de crise financeira séria, que se agrava também com o crescimento da dívida do clube, né? Que aí é erro de gestão. Obviamente, o endividamento me parece erro de gestão, de seguidas gestões. Então, acho que é uma decisão razoável, coerente e correta. Eu não consigo imaginar por que um torcedor do Flamengo, nessa altura, vai pensar diferente. Tudo a seu tempo e com calma. E repito, o Maracanã, com todos os problemas que o envolvem, o Flamengo tem a gestão até 2044, junto com o Fluminense. Então não tem sentido nenhum em ficar colocando o carro na frente dos bois. Que se faça a coisa com calma, com planejamento. E o detalhe, muita gente acredita que se o Flamengo seguisse o plano da antiga gestão, talvez fosse criado um problema e amanhã viesse uma ideia de uma SAF para socorrer o clube encalacrado. Se o Flamengo começa, gente, amanhã a obra do estádio, automaticamente ele é o clube mais endividado do Brasil, porque você, ao assumir a responsabilidade de construir um estádio de 2,5 a 13 bilhões de reais, digamos, você contraiu uma dívida, você vai ter que fazer aquele estádio, você assumiu um compromisso. Né? Já foi negociado com a prefeitura um prazo mais elástico, será óbvio que o prefeito não ia colocar obstáculo. Alguém acha que o prefeito do Rio vai querer desagradar a torcida do Flamengo, criar uma situação desconfortável para o clube de maior torcida no estado onde ele já foi eleito, na cidade, aqui na capital do estado, ele foi eleito mais de uma vez, e é onde ele é mais forte. O Flamengo tem 50% da torcida e, consequentemente, do eleitorado aqui do estado. Né? Percentual que deve subir, inclusive, pelos títulos recentes, quando os adolescentes e as crianças começarem a ficar mais velhos e começarem a votar. Né? E tem isso também. Há uma perspectiva de que esse percentual cresça, o que não é nenhum absurdo, é só usar a cabeça. Então ele vai brigar com essa torcida? Claro que não. Claro que ele já fez um acordo com o BAP, tudo bem, aumenta o prazo, não tem problema nenhum. Tudo a seu tempo. Então acho que uma decisão inteligente, o Flamengo não tem que entrar numa aventura e agora ele ganha tempo para buscar as alternativas razoáveis que permitam a construção do estádio. E o próprio Maracanã, aí tem uma questão também que a gente tem que entender. Com uma concessão de 20 anos, ao contrário do que acontecia na gestão do Landim, que era de 6 em 6 meses tinha que renovar, o Flamengo está podendo fazer outro tipo de acordo. Então ele negocia com fornecedores, com prestadores de serviços, acordos mais interessantes para ele, o Flamengo, e para o Fluminense, para a dupla, para a gestão do Maracanã, porque negocia com prazos mais longos. Ele pode fazer adaptações, melhorias, obras que permitam, por exemplo, isolar o torcedor visitante num setor do estádio de maneira que não tenha que fechar milhares de cadeiras ali para separar a torcida, isso aumenta a capacidade do estádio, rever a questão dos camarotes, que nem sempre são ocupados, como é que você pode comercializá-los. Tem uma série de pontos que estão sendo trabalhados e o Flamengo já consegue hoje um percentual de faturamento da renda líquida do Maracanã de 50%, 60%, 60 e poucos por cento. Ele antes faturava às vezes um terço, 30%, 30 e poucos por cento, no máximo 40%. Já melhorou o faturamento com o Maracanã, com essas mexidas que também, claro, são viáveis porque a concessão é por 20 anos e não renovável a cada 6 meses. Tem problemas no Maracanã? Tem. É o ideal? Não. Mas tudo a seu tempo, acho que o Flamengo tem que fazer tudo com calma e acho que essa decisão é absolutamente correta e não vejo por que discordar dessa decisão do atual presidente e da sua gestão. Eu vou aqui só complementar, né, o que o Mauro trouxe. Os principais pontos da apresentação foram: estádio otimizado de 72 mil lugares, com foco na redução de assentos premium. Custo revisado de 2,2 bilhões, incluindo estádio, contingências, terreno, custo de capital e custo de entorno. Prazo de conclusão mínimo em julho de 2036, dependendo de diversos fatores externos. Estratégia de financiamento viável, baseada na geração de recursos internos. Ainda de acordo com a análise, houve também uma redução nas receitas projetadas. O plano considerava um valor médio de ingresso de R$ 195,44, mais que o dobro da média anual, com 30% dos assentos classificados como VIP ou Premium, o dobro do que existe hoje no Maracanã. Então, muitos pontos aí dessa apresentação, né, que foi feita pelo Flamengo.